A paz do Senhor Jesus, vamos hoje estudar a lição de número 4, que tem como assunto resguardando-se de sentimentos ruins. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus 5:22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A nossa leitura bíblica encontra-se em Mateus 5, versículo 21 a 26. Vou estar lendo agora. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe ir diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então essa é a nossa leitura bíblica. Nós vamos para a nossa introdução desta lição. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, que nós vamos ter uma explicação sobre isso mais na frente, que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso, a seção bíblica de Mateus 5, 21, 26 será objeto de nosso estudo. Vamos agora para o nosso primeiro tópico da nossa lição bíblica, que vai tratar o Evangelho não é antinomista. Então você precisa entender muito bem este ponto. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que significa lei. Diz respeito a tudo que é contrário à lei. Então esse é o sentido. Antinomismo, contrário à lei, certo? A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus, Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada, né? Toda pessoa que é antinomista, ele rejeita a lei, ele não quer aceitar a lei. No nosso caso, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina que nós devemos ser contra a lei. Entendido? Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo, por isso não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda ensinam simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Então, eu quero deixar claro neste tópico que o Evangelho não ensina em momento algum que devemos ser contrário à lei, certo? Jesus Cristo utilizou-se da lei para ensinar, para poder transmitir os seus ensinamentos, tá certo? Então fica claro essa parte aqui, que em momento algum o Evangelho é contra a lei. Tudo certo? Vamos para o próximo tópico. A lei
e o Evangelho, não é? Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, versículo 21, vemos claramente isso, a expressão ouviste o que foi dito aos antigos. Isso aponta para quê? Para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Então Jesus estava pegando ali um ponto da lei, algo que estava escrito, para que ele pudesse estar trazendo informações novas para os seus ouvintes. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela, ok? Jesus valorizou a lei. Atente para o mandamento: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, não é? Quanto às pessoas da época, eles achavam que matar era só a prática literal, Jesus aprofunda isso. Olha o que o Senhor Jesus vai nos transmitir, né, nesse texto, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Então, na versão de Jesus, não se peca apenas quando se comete o homicídio, mas quando estamos odiando alguém, quando guardamos rancor no coração. Aí é caracterizado como pecado. 3. Legalismo versus antinominismo, não é? Vamos ver. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. É aquela pessoa que quer cumprir rigorosamente, quer praticar, né? Está vendo só pelo lado externo da prática religiosa, ok? Por outro lado, o antinominismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo e o antinominismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Certo? Não é apoiado nenhum nem o outro, ok? Isto fica muito claro neste texto. Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais. Isto é, eles não estão limitados ao tempo, válidos em qualquer época e cultura. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinominismo, ok? Nós não devemos desprezar a lei e nem também apenas nos tornar legalista, levando apenas para o lado da letra, mas que nós sejamos de fato comprometidos de todo o coração para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo tópico desta lição, que vai falar a cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. O que Jesus Cristo vai nos ensinar, né, no sexto mandamento, não matarás? Certo? Vejamos. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem
permanente nele a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Não por acaso que o verbo irar, em Mateus capítulo 5, versículo 22, significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam ao homicídio. 2. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra atos desumanos, contra desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, conforme a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26, e também carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Devemos entender o valor da pessoa humana no 3. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca ou vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar outro de louco, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezável. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas peca também, igualmente, os que nutrem cólera, ódio e o rancor no coração. E aqui vale perguntar a você que me ouve: como está o seu coração? Você está nutrindo ódio, rancor contra alguém? Ou seu coração está bem? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu relacionamento com o próximo? Certo? Aprendemos o valor de uma pessoa. Vamos prosseguindo para o terceiro e último tópico desta lição. Vamos aprender agora sobre ofertar. Como ofertar, de maneira que venhamos agradar a Deus. Então, no terceiro tópico, nós temos a oferta do altar e a desavença. Vamos entender isso. Alguém vai ofertar, mas está intrigado com alguém. Será que essa oferta vai ser aceita por Deus? A oferta do altar. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Os judeus tinham essa prática importante, eles gostavam de ofertar agradecendo a Deus.
Nesse sentido, o Senhor valoriza esse ato. É claro que Jesus é a favor da oferta. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão, não é? Por um lado, ele estava fazendo algo bom, ofertando, mas pelo outro, ele estava inimigo com o irmão, não estavam bem. Então, Jesus quer que haja conciliação. Cabe ressaltar aqui que o verbo grego reconciliar significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, principalmente em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Isso é muito bom entendermos. Às vezes a gente quer dizer, estou bem com Deus, mas devemos perguntar, estamos bem com o próximo? Porque o segundo maior mandamento é esse: amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Vamos prosseguindo, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus capítulo 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, que significa quadrante, não é? Aproximadamente quarta parte de um ásse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim perseverarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexão, indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, temos essa interrogação da parte do apóstolo Paulo, nos ensinando a não estarmos em conflitos com os nossos irmãos e, principalmente, levar isso aos tribunais diante dos homens que não têm entendimento nenhum de Deus. Que a gente possa buscar resolver esses conflitos, ok? Conclusão da nossa lição. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida. E eu quero convidar você a se inscrever neste canal, Estudando a Bíblia, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que sejam edificados. Que Deus te abençoe. Amém.